Dando sequência, as questões geopolíticas globais continuam tensionadas graças aí aos conflitos no Oriente Médio, Ucrânia. E para falarmos mais sobre esse tema, vamos conversar agora com o professor de Relações Internacionais, Danilo Porfírio. Professor, mais uma vez, seja bem-vindo conosco aqui na programação da Jovem Pan. E o tempo vai passando, né, professor? Mais de 3 anos nesse conflito da Rússia contra a Ucrânia. Depois nós tivemos Venezuela, Oriente Médio, Irã. Como é que o senhor avalia aí essa nova lógica mundial aí de que aquele que tem que é o mais forte vai levar tudo, professor? Seja bem-vindo, bom dia. Marcelo, bom dia Beatriz, bom dia a todos aí. Meus amigos, é um redesenhar de um novo palco mundial que nós estamos testemunhando, Marcelo. Nós estamos vendo que o modelo que foi desenhado no pós-Segunda Guerra Mundial, que tinha, né, como um centro de ação a ONU e uma multilateralidade conduzida, que na verdade temos que lembrar que tudo começa com uma Guerra Fria e do lado americano essa multilateralidade estava sob liderança norte-americana, com que a ascensão da Rússia, e vamos dizer aí, a ascensão de novos antigos agentes, de quem que eu estou falando? Da Rússia, da Índia e de outras, vamos dizer, de outras partes aí, os americanos entendem que seria necessário, e aqui especificamente no governo Trump, seria necessário aqui um redesenhar desse palco, onde os 3 grandes players, os 3 grandes jogadores, serão daqui para frente China, Rússia e Estados Unidos, tendo a Rússia aí como uma grande interlocutora entre a liderança ocidental e a liderança oriental. E, obviamente, não há como se discutir relações de poder no mundo moderno sem controle de fontes energéticas. E mesmo numa época em que falamos muito de sustentabilidade, a matriz energética fóssil, o petróleo e o gás natural, ainda é a principal fonte. E vimos aí que todo o contexto é um contexto que envolve isso. Na Ucrânia e Rússia, o problema do acesso a petróleo por parte dos europeus, a questão da Venezuela como uma referência na produção de petróleo na América Latina e o Irã como uma grande fornecedora de petróleo para o mundo. Professor, bom dia para o senhor também. Agora, trazendo também para essa avaliação, o que a gente observa desses conflitos é que existe inicialmente uma promessa de que eles seriam muito mais curtos do que na realidade acabam se tornando. E por mais que pareça que exista um pano quente, que a situação fique mais morna, a tensão ela é mantida. Isso pode ser visto como algo estratégico e até proposital? Alguém se beneficia de fato desse ambiente tenso quando ele é prolongado? O ambiente tenso é prolongado na perspectiva da indução da inflação. Quem ganha com a tensão é quem ganha com as altas do preço, Beatriz. Isso não há dúvida. Mas sobre a questão dos tensionamentos, em termos geopolíticos, eu não vejo que havia uma pretensão. O que ocorreu ao longo dos tempos foi uma subestima do adversário e uma ação, vamos dizer, contundente de partes ali que tinham interesse em ter vamos dizer, uma proteção, um zelo pela parte adversária e entraram com recursos e dinheiro. Eu estou falando especificamente de quem? No caso da guerra Rússia-Ucrânia, a Rússia achou também, lá em 1922, que a guerra seria rápida, pontual, efetiva, que a Ucrânia não teria condições de manter a sua defesa e foi surpreendido com uma resistência firme e apoiada pelos europeus, pelos países da OTAN e no governo Biden
pelos americanos, o que deu esse sopro de vida, não é? E no caso do Irã, a subestima partiu dos americanos, que contavam que o Irã ia resistir ao estilo que ele respondeu a Israel na Guerra dos 12 Dias, de uma forma envergonhada, declaradamente não queria conflito, mas, na verdade, o Irã estava se preparando para o pior e o pior veio. Né? Então, em função dessas informações, vamos dizer, selecionadas que o governo Netanyahu passa para os Estados Unidos e o próprio erro da inteligência e da segurança norte-americana, nós tivemos esse problema de subestima, e quem paga com isso são os aliados, são os agentes que dependem desse recurso precioso que é o recurso energético. Professor, nesse pano de fundo, né, nós temos toda essa questão também, como o senhor colocou, na questão comercial, né, essas tarifas, o Brasil sofrendo, idas e vindas. É mais ou menos assim como querer apelar, né? Quer dizer, não posso segurar a China do ponto de vista que ela está fazendo. A gente observa que a Europa, a produtividade caindo, também as economias crescendo muito pouco. Então é uma tentativa dos Estados Unidos de apelar e tentar fazer à força essa rediscussão aí das potências. Eu sempre digo, Marcelo, que o modelo de palco mundial desenhado no pós-guerra, mesmo tendo uma dimensão universalista, visava atender os americanos. O governo Trump, isso a gente já via anteriormente ao governo Trump, já no governo Bush filho, George W. Bush, que o modelo desenhado pelos americanos já não estava mais atendendo aos próprios americanos. Essa ideia de altruísmo, alteridade americana, tem também como pano de fundo o interesse dele. Assim, olha, eu quero pensar no livre comércio, eu quero pensar nas liberdades políticas, mas na frente os meus interesses. E os interesses não estavam sendo atendidos. Os projetos que foram desenhados não atenderam às expectativas dos americanos. Então, o intuito agora é o redesenhar, é o reconstruir, é o refazer. E os Estados Unidos também, historicamente, sempre tiveram dentro da sua política externa aquilo que nós chamamos isolacionismo. É uma filosofia política, o isolacionismo. Em último caso, as decisões que eu tomarei não serão fruto de consulta, serão unilaterais minhas para atender aos meus interesses. E as tarifas são uma expressão disso. Ou seja, diante de um mercado que eu me sinto desprivilegiado, eu abro o meu mercado, dentro da lógica americana, eu abro o meu mercado, tenho produtos que concorrem com a minha indústria, e eu não tenho a reciprocidade com os meus com os meus parceiros comerciais, eu vou inexoravelmente aplicar formas de sanção econômica. Aqui as tarifas. No intuito, obviamente, Marcelo, de buscar uma posterior negociação assimétrica. Mostro força e depois imponho as minhas condições para negociar. Mas isso também não é novidade na história, né, das relações comerciais no mundo. Isso não só é feito e foi feito pelos americanos, mas isso foi feito na época da Inglaterra ou do Reino Unido, na condição de grande potência. Foi feito assim, a França fez isso. Então, isso faz parte do jogo e vamos ter que compor aí até que as coisas se estabilizem. Nós agradecemos, então, a participação do professor de Relações Internacionais, Danilo Porfírio, aqui na programação do Jovem Pan. Sempre um prazer, professor. Eu que agradeço, meus caros. Um bom dia. Bom dia. Excelente fim de semana.